Cultura de confiança e empatia no trabalho. Você se identifica com esse tema? Você sente confiança para você expressar tudo o que você pensa, sente quando você está no trabalho? Você se sente segura para expressar tudo o que você pensa durante uma reunião? Ou falar para o seu chefe alguma coisa que você está sentindo que você está confortável? Então, hoje vai ser o nosso tema. A gente vai falar um pouco sobre como implementar de forma concreta algumas ações, de repente, no seu trabalho, seja se você está em posição de liderança ou se você também faz parte de uma equipe, você pode sugerir algumas ações. Se você é RH de uma empresa, isso pode ser interessante. Então, fica com a gente e chame mais gente, aproveita. Boa noite. Boa noite, a gente está recebendo hoje a Deise Gomes, do Carreira Bistrô. Eu vou pedir para a Deise se apresentar e sejam bem-vindos a todos. Todos que entraram na sala, eu já vou pedir para fazer o quê? Aquela coisa de sempre clicar no aviãozinho para enviar essa live para os seus contatos, para eles saberem que a gente está ao vivo. Então, sejam bem-vindos. Deise, boa noite. Tudo bom? Oi, Maria. Super boa noite. Muito obrigada por esse convite generoso, né? E essa possibilidade de mais uma vez estarmos juntas, batendo um papo de um tema tão importante. Então, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigada a você. Fico muito feliz com a nossa parceria. A gente, né, o ano passado fez uma live juntas. Sim. E eu achei incrível. Gostei muito de te conhecer. Foi realmente uma bela sincronicidade. Verdade. E eu queria saber um pouco de você, assim, que você se apresenta para o nosso público, saber talvez da sua história. Você foi executiva e hoje você tem uma empresa de consultoria, é isso? Sim. Conta um pouquinho pra gente. Vou contar. Primeiro, assim, a recíproca é verdadeira, porque na lógica dos bons encontros, você foi um bom encontro de 2020 para mim. E nessa compartilhamento, né, de valores, enfim, de entender o mundo sobre essa ótica, né, da empatia, da filosofia da paz. Enfim, então foi muito interessante a nossa conversa e mais uma vez muito obrigada. Falar da minha história, assim, é um caminho aí percorrido. Eu digo, né, eu brinco que eu sou um bicho corporativo. Eu cresci dentro das organizações, muito jovem, né, desde programas de estágio, programas de trainee, e passei por algumas organizações bem interessantes, né, como Petrobras, como estagiária, depois trabalhei na Xerox do Brasil, que na época era uma referência em termos de gestão e possibilidades assim da gente ter um modelo, né, bem diferenciado do ponto de vista de formação profissional, que a gente sempre diz, esse grupo Xerox diz que a gente teve uma escola, né, uma escola de gestão. E depois tive uma passagem, a Xerox eu fiquei uns 10 anos mais ou menos, e depois eu tive uma passagem por 10 anos também na Vale, né? Na época Vale do Rio Doce. Hoje apenas Vale, com uma experiência internacional muito relevante do ponto de vista de exposição e de desafio. E que depois de um tempo, né, quando você também conclui um ciclo, eu acho que é uma coisa muito importante da gente entender que são ciclos, né? E que a gente também precisa ser desafiado com novas situações, com novas oportunidades. Então, depois de 10 anos nessa posição que foi extremamente interessante, relevante na minha formação profissional, eu achei que era hora de eu investir num processo com maior qualidade de vida. Essa foi meu primeiro pensamento, né? E essa é uma questão até para se discutir. O que é qualidade de vida? Porque a gente às vezes acha que ter autonomia, que ter qualidade de vida e nem sempre é, né? Isso é uma outra live. Mas eu investi na história da consultoria e já estou há 10 anos. Esse ano de 2020 completou 10 anos do Carreira Bistrô, atuando de uma forma empreendedora, atuando dentro de um trabalho de educação corporativa, um trabalho focado na formação de lideranças, na formação e no desenvolvimento de soft skills,
trabalhando também com projetos de cultura, né? Projetos voltados a uma maior entendimento também da responsabilidade corporativa, né? Do ponto de vista dos aspectos não só internos, mas do impacto social. Enfim, então é um caminho que eu venho percorrendo que me traz muita satisfação. Eu também acho que eu disse isso para você numa conversa lá atrás, ser empreendedora nesse país é algo extremamente desafiador, né? Com todas as questões que temos, mas ao mesmo tempo é uma cachaça também, né? Porque fazer o que se gosta, né? Trazer uma proposição diferenciada, isso é muito legal, muito retroalimenta. Então essa é a minha trajetória. E aí me encontrei com você nesse caminho da história da comunicação não violenta, da empatia, que são temas de pesquisa e de dedicação nos últimos anos também, né? Uhum. Então, esse é o caminho. Sou coach também, trabalho com executivos. Na verdade, minha preferência profissional é trabalhar com grupos, né? Eu adoro trabalhar com projetos de coaching para grupos, né? Trabalhar com team coaching, team building. Enfim, é um pouco do que eu faço dentro desse universo da consultoria, que é amplo também, né? Maravilhoso, Deise. Olha, incrível. Eu não sei, eu fiquei pensando aqui agora que a gente podia fixar. Eu vou escrever o tema da live, né? Cultura de confiança e empatia no trabalho. Então, vou fixar aqui o tema. Seja muito bem-vinda. Então, assim, eu acho que a gente teve essa grande identificação. Eu também fui executiva, para quem não me conhece ainda. Eu fui executiva durante 18 anos em multinacionais e também resolvi empreender para fazer aquilo que eu acredito. E, na verdade, eu achei que eu podia contribuir muito mais para as pessoas estando fora do que dentro da minha última organização, que era uma grande empresa, com certeza tinha muitas coisas para fazer, mas como eu vinha também de um background de finanças, não necessariamente era natural de me ver nessa posição de RH, embora eu tenha assumido o RH, né? Mas, enfim, eu acho que eu vi mais possibilidade de contribuir fora do que dentro. Então, como você, resolvi empreender. Sim. Muito bom, Deise. Então, hoje a gente vai falar... comentários ativados, então sumiu o título da coisa. Meu Deus. Bom, vamos lá. Escolhas, Marie. Ou a gente, né? Meu Deus. E agora? O que vocês acham que eu faço? Coloca um pouquinho, porque tem gente chegando, né? E aí daqui a pouquinho você tira. Talvez faça sentido. Vou pôr sozinho. Que bom, não precisa, também a não gente vê editar. os amigos chegando agora, daqui a pouco aquece, aí a gente tira, porque já vai estar com a sala com mais pessoas. Tá ótimo. Estou vendo aqui várias pessoas conhecidas, a Thaís, Flávia, eu vi o Giovanni, Cláudia, olha, várias pessoas, Alessandra, Pascaline. Excelente, maravilhoso. Então, olha, sejam bem-vindos. Deixa eu falar duas pessoas que eu vi, três. A Ana Mocni, o Ibrahim e a Fernanda Reutemann. Então, passou aqui rapidinho. Muito obrigada aí pela presença. Oiê! Sejam bem-vindos. Oi, Rita. Bom, então, qual é o nosso objetivo hoje? É falar um pouquinho sobre essa cultura de confiança e empatia. A importância de estabelecer práticas concretas, né? Ações concretas, boas práticas na empresa para fomentar a confiança, para que possa haver, vamos dizer, uma segurança psicológica. O que seria a segurança psicológica? É a capacidade, a segurança em expressar o que a gente sente, o que a gente pensa, sem ter medo das consequências, de perder o emprego, de ser julgado, de ter uma reação forte, talvez do outro lado, uma falta de acolhimento. Então, isso depende muito da cultura. E a cultura, né, Deise, é uma série de rituais, de práticas, de processo, né? É um conjunto de coisas. A cultura a gente vê nos hábitos, são coisas que muitas vezes a gente nem percebe mais, mas é através de rituais, de hábitos, de atitudes, de comportamentos. Então, queria saber um pouco assim da sua experiência, no seu ponto de vista como especialista em comportamento humano, em comunicação, em cultura organizacional. O que você conhece e pode sugerir, de repente, para quem está nos ouvindo, de boas práticas para
criar uma cultura de confiança, onde a gente já sabe que a base para a confiança é a empatia, né? Sem empatia a gente não vai criar confiança. O que você conhece e pode sugerir de boas práticas? Então, eu vou começar bem do início, sabe, Marie? Porque a gente até, né, quando a gente começou a falar sobre o tema dessa live, eu falei, puxa, deixa eu buscar aqui referências. E são tantas, né? Eu sou das anotações, eu sou dos registros, eu tô cheia de coisinhas aqui escritas, porque tem tantas coisas boas que estão sendo pesquisadas, tantas referências interessantes sobre esse grande tema, que na verdade esse tema traz muitos outros associados, né? A gente está falando de segurança psicológica, empatia, confiança, liderança, tem tantas coisas juntas, né? Então, assim, a primeira coisa que quando você me faz essa pergunta ressoa em mim, que eu trago para você, eu acho que a primeira boa prática é as empresas começarem a falar desses temas, sabe? Antes até dos rituais. Eu acho que assim, é desmistificar, é trazer para dentro dessa cultura o olhar para esse tema. Esses temas precisam fazer parte da pauta de conversas das pessoas, né? Porque ficam como grandes mitos, fica como coisas distanciadas, né, de uma gestão prática. Então, fala-se muito da segurança psicológica, da empatia, como se fosse algo que a gente fosse recorrer em momentos específicos. Como se a gente fosse fazer quando nada deu mais certo, entendeu? E não como algo que está realmente dentro desse ambiente e que faz esse ambiente ser melhor, que faz esse ambiente ser um ambiente com resultados diferentes, seja resultados até financeiros, fazendo a conexão aí com a tua experiência profissional, né? Não é um resultado de recursos humanos, é o resultado de produtividade, é o resultado de reputação, é o resultado de bolsa de valores, né? Eu tenho uma passagem pela bolsa de valores por 2 anos. É disso que a gente está falando, sabe? É de uma empresa diferente. É uma empresa que é reconhecida dentro pelos seus colaboradores e fora por aquilo que ela representa, o impacto que ela causa, né, na sociedade, no mundo. Então, assim, acho que a primeira questão é tirar isso do conceito, do livro, da live, da TED, né? E começar a trazer para as conversas internas, né? Que as pessoas comecem a falar sobre esses assuntos dentro das suas de liderança, né? E começar até mesmo a entender o que está por trás de cada conceito como esse, né? Porque você vê, assim, outro dia, né? Estava fazendo um trabalho inicial de diagnóstico com o cliente, e aí eu falei sobre a comunicação não violenta, no sentido de trazer como um item importante da gente começar a trabalhar. E aí foi muito engraçado, porque a resposta que a pessoa me deu era assim, de total visibilidade do quanto que ela desconhece do assunto, né? Ela falou assim, não, mas aqui nós não temos essa violência interna. E aí eu falei, mas você sabe do que eu estou falando? Você sabe o que eu estou trazendo de perspectiva? Não, eu não quero nem falar disso. Então a violência já está ali presente. Né? No sentido da não abertura ao novo, de não ter uma escuta, de não. Então eu acho que assim, né, trazendo esse exemplo bem prático. De não reconhecer o que está acontecendo, de negar. Isso, de não reconhecer, né? Então, eu acho que a primeira dica, assim, de saideira, né, comissão de frente aqui, é dizer isso. Quer dizer, vamos começar, e acho que tem um papel, aí sim, acho que tem um papel de recursos humanos, mas não está restrito a recursos humanos, pelo amor de Deus. Claro. Né? Diante de querer fazer programas sobre esses temas, né, diante de fazer estratégias, traz para a pauta de debate interno, né? Comece uma consciência, porque não adianta uma bandeira lá na base, né? Se internamente a gente não tem condições, não adianta a gente fazer treinamento de empatia, comunicação não violenta, se não tem cultura ainda com maturidade para isso, né? Então, assim, não quero me estender, mas assim, acho que frente ao que você está trazendo, Maria, eu diria que é de fato iniciar essas conversas dentro da organização. Sim, então estou entendendo. Anotei algumas coisas aqui para resumir para as pessoas. Legal. Né? Primeiro,
gostei do que você falou, né? Falar sobre esse tema, primeiro. Então, se a gente quer implementar uma cultura de confiança e de empatia, primeiro falar sobre isso. E estou falando falar, né? Me vem logo assim, no lugar de falar, ouvir, né? De repente, a liderança ouvir um pouco o que as pessoas têm a dizer sobre isso, o que elas acham sobre a confiança, sobre a empatia. Tem, não tem? Ouvir. Eu sei que muitas pessoas já fazem isso, né? Com pesquisas, com também vendo como é que está o clima. Então, pesquisas de clima dão muitas vezes esse indicador. Tem empresas, que eu não vou mencionar só para não fazer propaganda, mas que tem exatamente esse indicador de confiança como medidor, né, para mostrar exatamente as ações que precisam ser feitas, porque essa base de tudo é uma cultura de confiança. A gente sabe que as empresas com cultura de confiança são muito mais produtivas, rentáveis, com muito menos ausenteísmo, com muito menos estresse, muito mais engajamento. Perfeito. Então, tudo isso está claro hoje, a gente sabe disso. Quem não sabe, realmente é importante que possa desenvolver essa consciência. O que eu vejo, assim, que muitas vezes tem essa consciência, né, Deise? Mas as pessoas ou as empresas nem sabem por onde começar. Como é que a gente faz isso na prática? Então, falar mas sobre você sabe, sem querer te cortar, só para fazer um gancho com o que você falou, mas ao mesmo tempo que muitas empresas têm as suas pesquisas de clima, de satisfação, de ambiência, cada qual chama de um jeito, são empresas que não têm confiança, por incrível que pareça. Então, assim, o instrumento per si não traz isso, né? Então, assim, vamos fazer a best place to work, great place to work, vamos... Ok, mas isso não é estabelecer uma cultura de confiança. A medição disso não quer dizer que você está implantando uma cultura de confiança, né? Porque às vezes as pessoas têm até medo de responder a pesquisa. Perfeito. De fato, às vezes tem coisas que as pessoas não vão pesquisar, então é importante as lideranças poderem ouvir. Você falou de usar, assim, de buscar praticar nas conversas no lugar de ficar pensando que é uma coisa para usar, tipo, quando a coisa tá ruim, quando já explodiu, aí a gente vai trazer alguma coisa assim. Não, é para se praticar, não é para ficar, é preventivo, vamos dizer. Não é para você pensar, vamos usar agora a CNV ou fazer um treinamento, uma palestra, porque explodiu, porque teve um assédio, porque teve sei lá o quê. Não, é entender que deve fazer parte da cultura. É isso que você está dizendo, né? Exatamente. Poder falar sobre comunicação não violenta, ver as reações, né, de repente, porque talvez essa pessoa acha que não não quer falar. Mas porque ela tem, de repente, medo de saber, e aí, se eu souber que tem isso na minha empresa, o que eu vou fazer? E agora? Tá difícil de conhecer, né? A Andréia, até aproveitando aqui que eu tô vendo, a Andréia Simões, que é uma querida, uma super gestora, tá falando aqui, isso deve ser uma consequência, não um fim. Né? Exatamente, quer dizer, não é você trabalhar quando acontece algo que de fato mereça o investimento, mas é o preventivo que você está trazendo, né? E aumentar, então, a consciência, né? É a última coisa que eu anotei, então. Aí, quais são as ações para ampliar a consciência dentro da empresa? Então, eu acho que a primeira coisa de ampliar essa consciência, eu acho que primeiro é valores, né? A gente precisa trabalhar um conjunto de valores que, de fato, também não sejam aqueles valores do papel, aqueles valores do fixado no quadro, né? Esses são os valores que praticamos, né? Esse é o meu MVV, missão, visão e valores. Mas, de fato, o quanto que aquilo faz sentido, aquilo é coerente, né? E que represente, inclusive, a liderança daquela empresa, né? E represente no sentido de você olhar para os líderes e, de fato, perceber que são aqueles líderes que precisam estar ali, né? Porque às vezes a gente vê o contrário, a gente fala assim, não, a gente vai desenvolver essa liderança nesses valores. Claro, isso a gente precisa fazer, mas a gente precisa selecionar líderes que, de fato, tenham alinhamento com esses valores, né? Que sejam crenças e que não tenham as crenças limitantes que são tão difíceis, talvez, de serem transformadas, não são impossíveis,
mas dá todo um processo muito mais, né, longo para você chegar a esse resultado. Então, eu penso assim que fazer uma boa seleção, né, entender claramente quem é que vai estar nessa linha de gestão, aderente aos valores que você quer praticar, e aí eu acho que para você chegar nessa questão desses valores, você precisa de uma discussão profunda da identidade dessa empresa, né? Assim como a gente tem a nossa identidade, a gente tem os nossos valores, as nossas questões de como a gente se organiza, como a gente toma as nossas decisões, eu acho que a gente precisa visitar essa identidade da empresa, que às vezes também está defasada, né? Ela está com valores de 1940, né? Lá atrás do seu fundador, ou enfim, da sua criação, que já não são representativos do momento. E de fato, assumir os seus valores, né? Não por um modismo, né? Não se colocar, por exemplo, você vê algumas empresas que falam, somos uma empresa socialmente responsáveis. Na prática, não é. Né? Então, assim, por que aquele valor está ali? Né? Tudo bem, é um desejo, mas não somos, não estamos cuidando disso, isso não está na nossa prioridade, né? Assim como colaboradores não está na nossa prioridade. Então, assim, esse walk the talk, do ponto de vista de valores, eu acho que precisa ter uma visita, né? Precisa voltar a isso e falar o que queremos como organização. E eu acho que é uma conversa muito estratégica, sabe, Marie? Eu sei que você sabe disso, envolvendo o conselho, envolvendo quem investe nessa empresa, envolvendo a alta liderança da empresa, para que esse trabalho, ele tem que começar na base também. Eu super concordo que a gente tem que trabalhar a base, mas tem coisas que, de fato, a gente precisa ter consciência, e a consciência está na cabeça. Então, assim, como é que essa liderança está vendo tudo isso para que, de fato, as coisas tenham terreno fértil de acontecer, né? Então, novamente, acho que é por um conjunto de valores que precisam ser visitados. Queremos, de fato, ser uma empresa transparente em comunicação? Queremos ser uma empresa que respeita a diversidade? Queremos uma empresa que a verdade acontece, que as pessoas podem ser o que elas são? Isso tem que estar nos valores, sabe? Isso não pode ser uma iniciativa de um cara, de outro cara, de uma cara, como eu chamo. Não é uma iniciativa de uma pessoa, né? É um movimento coletivo. E eu acredito que é por aí. Então, eu sempre digo para recursos humanos, antes de você... às vezes, quando me chamam, e acho que com você deve acontecer o mesmo, ai, Deise, eu queria fazer um projeto de transformação cultural. Eu falo assim, gente, antes de falar com um consultor, é lá em cima, entendeu? Quer dizer, quem deveria falar comigo deveria ser o CEO, deveria ser que falasse, olha, eu estou à frente desse processo, as lideranças aqui querem que isso aconteça, né? Para que, de fato, a gente possa ter um resultado efetivo. Porque senão fica programa, fica iniciativa, fica ação, mas não fica estratégia. Uhum. Nossa, perfeito. Eu acho que você falou tudo aqui de uma coisa assim que traz muita consciência. É selecionar os líderes dentro dos valores da empresa. Ou seja, porque valor é algo que vem muitas vezes, né, com caráter, com educação, se forma ao longo da nossa vivência. Então, não é uma coisa que você vai aderir de repente. Agora eu vou ter integridade como valor, porque a empresa tem. Não, se você não tem integridade nos seus valores, você não vai ter da noite para o dia, não é porque a empresa tem que você vai praticar a integridade. Respeito, se você não é uma pessoa que tem isso como valor, você não vai ter da noite para o dia. Então, é uma grande responsabilidade da liderança, então, eu entendo das presidências, de selecionar as suas diretorias e assim adiante, né? Os líderes com esses valores, que representam esses valores. Porque depois é muito mais fácil cobrar dos funcionários terem uma determinada atitude ou respeitar determinados valores, se a gente está mostrando o exemplo lá na liderança, né? Então, selecionar e não esperar que a pessoa desenvolva. Não, gente, valor é uma coisa que a gente, quando a gente tem, a gente não abre mão. E a gente também não desenvolve da noite para o dia, não. Então, é muito claro isso. Quando você seleciona... Hoje eu faço isso na minha empresa. As pessoas que eu seleciono é muito menos pelo currículo, pelos diplomas. Acabou, eu acho que essa era de ficar olhando só qual escola você fez, qual diploma. Isso não diz o caráter da pessoa, isso não diz os valores. E hoje, pessoas... Os próprios novos funcionários, as novas gerações querem estar alinhados com os valores da empresa. E
cobram das lideranças esse exemplo. Senão eles não respeitam nada e vão embora, vão empreender, vão fazer outra coisa da vida. Cansei de ajudar jovens a fazer transição de carreira, porque depois de 2 anos já querem sair do mercado de trabalho. Porque, não, Maria, eu quero ganhar menos dinheiro, mas eu quero ser feliz. Eu quero integridade, eu quero respeito, eu quero isso, eu quero aquilo, sabe? Então, selecionem os líderes com os valores da empresa e não achar que vão desenvolver. É isso? Tem uma coisa que o Cortella fala, que tem umas falas dele que eu acho bem interessante, que ele fala assim, quando eu olho para o meu trabalho e não me reconheço, ele perdeu o sentido. Então é isso, valor, quando eu olho para o meu trabalho e eu reconheço que tem aderência aos meus valores, tem sentido para mim, né? Quando eu não reconheço, não faz sentido. Então eu não consigo praticar aquilo que está sendo cobrado de mim ou que está sendo colocado como uma cultura vigente, porque não tem significado para mim. E aí não vai ter significado nem para mim nem para o outro, né? Porque eu também não vou conseguir levar isso à frente. Então, acho que é exatamente esse ponto. Tem que ter significado, tem que ter propósito, tem que ter... tá incorporado, né, nessa prática. Sim, perfeito. Então, valor, significado, propósito, e é importante poder direcionar, mostrar esse exemplo, né? E aí, então, tudo começa pelo topo. E tem um exemplo prático dessa transformação cultural que foi a Microsoft. O Satya Nadella, em 2014, quando assumiu uma empresa que tinha uma cultura hiper competitiva, um ambiente terrível de trabalho, e uma das primeiras coisas que ele fez foi de pedir para os funcionários lerem o livro de comunicação não violenta. Ele quis introduzir uma cultura de empatia. E a valorização da Microsoft está em trilhões de dólares. Aumentou absurdamente. Ou seja, a gente vê que isso traz bons resultados. Além das pesquisas que mostraram, né? Tem o Pousac que mostra os resultados das empresas que têm a confiança como cultura. Então, ninguém tem dúvida. Eu acho que o que a gente precisa mostrar agora talvez seja o caminho. Tá bom, então hoje se eu não tenho essa cultura na minha empresa, como é que eu faço essa mudança? Marie, até se você me permitir, que eu achei tão legal, que a gente da outra vez, né? E aí eu vou somando aqui as nossas pecinhas de Lego, fazendo o nosso, né? Juntando aqui. Da outra vez a gente falou do Pousac e na nossa conversa na live, e a gente falou sobre esses resultados. Aí eu estava aqui com as minhas anotações, eu achei anotações da nossa live passada, que a gente falou desse impacto, né? Da confiança. E eu acho legal trazer, você fez essa citação, da pesquisa dele, né? Eu tô aqui com um material legal, que assim, quando você tem confiança nesse ambiente de trabalho, você gera, a partir da pesquisa que o Pousac fez, ele diz que você tem 74% de menos estresse, você tem 76% de mais engajamento, você tem 50% de mais produtividade, você tem 20, 30% de maior satisfação pessoal, que é um indicador bem difícil de satisfação pessoal, né? Porque envolve muitas questões, particularidades. Você tem 40 e tantos por cento de menos burnout, que é esse esgotamento, né? Mental, físico. Enfim, você tem menos dias de afastamento, e por aí vai, né? Então, assim, acho que só para, né, trazer ênfase no que você trouxe aí de referência, o quanto que já tem pesquisas que comprovam, né, que esses ambientes com mais confiança, com mais comunicação, com mais empatia, temas aqui da nossa conversa, trazem resultados. A gente não está falando, gente, de ser um líder legalzinho, não. Né? Não é aquela coisa, poxa, que cara bacana. Não é ser bacana. Não é ser gentil. Não é passar a mão na cabeça. A empatia não é passar a mão na cabeça. As pessoas confundem compreender, demonstrar compreensão e acolhimento com passar a mão na cabeça. Não é isso, né? Isso, exato. É muito mais do que isso, né? Quer dizer, primeiro que eu acho que ser legal é default. A gente tem que ser legal com o outro, né? A gente tem que ser bacana com o outro. Mas é muito mais do que isso que a gente está falando. A gente está falando de resultado, a gente está falando de impacto, a gente está falando de mudança, de transformação. E quando essa consciência, aí voltando àquela primeira pergunta que você me fez, quando você leva esta conversa para dentro da organização, porque é esta conversa que tem que ser feita, sabe? É a conversa do resultado. Porque certamente quem está lá em cima tem uma visão financeira de longo prazo, de sustentabilidade da organização, de estratégia.
Quando você leva esta conversa, tem escuta. As pessoas vão ouvir o que você está falando, entendeu? Então não é assim, nós temos que fazer, temos que trabalhar aqui, porque tem essa questão, tem um conflitozinho aqui. Não é isso, é lá em cima a coisa. No caso, você está falando de um RH, por exemplo, que gostaria de levar um programa de mudança de cultura para a liderança, né? Alguma coisa assim. Exato. Porque às vezes não traz, sabe, os argumentos corretos para essa transformação. Então fica numa base de, é legal fazer. E aí, claro, lógico que não usa isso, mas está fazendo às vezes por modismo, está fazendo porque acha interessante de fato e quer trazer aquilo, mas o que eu sempre digo e provoco, não sabe vender a estratégia no andar de cima, né? De mostrar o quanto de benefício do ponto de vista de resultado empresarial uma transformação cultural, um ambiente de confiança, empatia, blá, 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 tudo que a gente queira colocar de segurança psicológica, traz para o resultado final da empresa, né? Então é mais do que ser um ambiente super bacana, de todo mundo se dar bem, é muito mais do que isso que a gente tem que olhar como a criação de uma cultura que tem esses pilares, né? Sim, até porque a gente pode ser legal e simpático, mas nada é empático, né? Simpatia e empatia não é a mesma coisa, né? Ou então pode ser super empático e também não tá focado em resultado, né? Então é aquela coisa ali. Então, assim, é a soma disso tudo que a gente tem que olhar, né? Para de fato ter uma transformação desse ambiente organizacional, enfim, corporativo. Perfeito. Excelente. Então, na prática, né, assim, a gente vê a comunicação não violenta, por exemplo, traz algumas práticas concretas de poder identificar e expressar como as pessoas se sentem, quais são as necessidades atendidas e não atendidas. Eu acho que nunca fez mais sentido, e a gente sente as empresas que estão buscando esse tema. Para mim, claramente, o ano passado a pandemia trouxe uma busca muito forte das empresas por esse tema da comunicação não violenta, porque eu acho que nunca fez tanto sentido. Nossa. Com esse afastamento, o distanciamento, o home office, a dificuldade de se comunicar, ela já existe nas relações. Imagina quando a gente está com máquinas à distância, às vezes a internet falhando. As falhas na comunicação já são normais, fazem parte. Então, ok, as falhas, as pessoas se iludem achando que agora eu vou me comunicar perfeitamente. Não, as falhas sempre vão acontecer, porque você tem seu filtro, eu tenho o meu, então você diz uma coisa, eu entendo outra. Às vezes eu penso uma coisa, eu quero dizer outra, enfim. As falhas, elas vão acontecer. É claro que a gente pode minimizar com mais consciência, com mais cuidado. Peraí, o que eu estou falando? Como é que eu estou falando? Mas eu acho que primeiro reconhecer que as falhas são naturais e que a gente precisa saber lidar. Como é que a gente lida? Como é que eu vou verificar que eu entendi, que se o que eu entendi, o que a pessoa quis dizer, como é que eu vou verificar que o que eu disse chegou realmente à pessoa como eu gostaria que fosse recebido, né? Então, o que você pode dar de dicas práticas para, nesse momento de pandemia especificamente, nesse momento online, como é que as pessoas podem aprimorar, otimizar essa comunicação que já está difícil? Joia. Deixa eu dar só um alô para o Edu Zugaib, que está aqui, que é um querido que eu conheci na pandemia, também online. Não conhecemos pessoalmente. Obrigada por você estar aqui, Edu. Mas sabe o que eu venho pensando muito sobre isso, Marie? Primeira coisa, eu acho que o que você trouxe é uma premissa que eu tenho. Nós vamos falhar. Nós vamos falhar, né? Sempre. E eu acho interessante que a gente que é praticante, que estuda, que é especialista nessa área, às vezes a gente carrega um peso que não nos cabe, do tipo assim, mas como você que fala tanto da comunicação não violenta, como você naquele momento, né, se colocou Gente, nós vamos falhar. A questão é como a gente lida com esse erro, com essa falha. Eu chamo de tropeço, Deise. Eu chamo de tropeço. E não é. A gente tropeça, a gente percebe e levanta. E eu não vou entrar aqui no detalhe que não cabe, eu acho que é até legal. Nós duas tivemos uma experiência pessoal no ano passado de uma falha de comunicação, que não chegou a ser nada gravíssimo,
da minha parte, depois aconteceu, e que nós lidamos com isso de uma maneira de aprendizado, de aproximação. Fomos testadas na veia, para ver se a Não gente foi? superava. As duas de CNV, vamos ver. Não é? E você sabe o que que isso, toda vez que acontece isso, e acontece toda, né, toda hora, eu fico pensando, a gente desiste muito fácil do outro, né? E de E dialogar. essa é uma primeira dica. Não desista logo do outro, né? Não desista do diálogo com o outro, porque, primeiro, entenda a intenção que está por trás, né? A intenção, a gente tem um mindset muito... Olhando a lógica do mindset fixo de crescimento, se a gente for usar essa linguagem, a gente tem um mindset de não transformação. Então, a gente acha que as coisas são assim, são assim. E a gente olha para as pessoas como se as pessoas tivessem rótulos, né? Como se ela tá fazendo... Ou então, baseado numa crença que eu tenho, de uma experiência que eu tive, e fulano fez isso para me sacanear, ou fulano está fazendo isso porque, enfim, quer se dar bem, seja o que for. Você não olha na perspectiva da generosidade. Então, assim, quando você traz a comunicação não violenta com a questão da compaixão, de você ter um olhar compassivo para o outro, gente, isso tem que ser legítimo. Isso não é da boca para fora. Isso não é, entendeu? Só na hora de você organizar o seu discurso. Tem que estar lá dentro de você. Você fala assim, caramba, aquela pessoa não fez por mal. Aquela pessoa não quis... Eu preciso entender qual é a intenção. O que que tá... E ela precisa saber qual é a minha intenção. Então, quando eu digo da gente desistir muito rapidamente, é porque a gente taca o rótulo e passa para o próximo. A gente não investe naquela relação, a gente não aprofunda aquela relação, a gente não pede perdão pelo que fez. A gente, né? A gente já vai para a próxima... A fila anda. Sim. E a prática dessa filosofia da paz, né? Que é a base da CNV e da empatia... É você se despir. É você dizer, peraí, calma. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. E eu quero saber o que aconteceu com você. Para que a gente possa chegar aqui. Pode até ser que a um determinado momento eu até não queira seguir a minha relação com você. Porque temos valores diferentes. Posso perceber em você uma intenção que não é aquela que eu gostaria. Aquela relação pode não progredir. Mas eu dei a oportunidade de checar isso, eu me dei essa oportunidade ao outro. Então, assim, eu sempre falo, a primeira dica, gente, é não desistir do outro, porque o outro é ok. O outro é ok, né? Esse conceito do coaching eu trago para mim. Quando eu demorei a entender esse conceito do coaching, sabe? Eu tenho uma formação ericksoniana, né? Que aí a gente fala, o outro é ok. Não rotule o outro antes de você saber qual é a intenção. Ele tem seus motivos, né? Ele tem a sua questão. Então, entenda primeiro. Você pode até depois falar, olha, não tô mais afim, entendeu? Parti, fui embora, né? Não quero essa relação para mim, que é legítimo também. Sim. Mas não desista antes da hora. Então, não desistir do outro e nem desistir de si, porque quando você desiste do outro, você também desiste de uma parte de você que você está deixando de expressar. Vou contar, posso contar a história só para as pessoas entenderem? Pode, claro, Marie! Muito engraçado. Na hora não foi engraçado, mas quando a gente pensa com recuo, foi uma coisa tão ridícula que eu acho engraçado. Eu também! Então, você está dizendo que, na verdade, a gente precisa ver a intenção e muitas vezes as pessoas atribuem uma má intenção quando não é o caso. Falta um pouco de curiosidade, de abertura para entender o que houve por trás e de compaixão. Então, no nosso caso, a gente não se conhecia muito pouco. A gente fez uma live. E aí, o que aconteceu? Depois da nossa live, enfim, então acompanhava o Carreira Bistrô, o perfil da Daisy, né? E eu tinha uma agência que eu já estava pedindo. Eu estava fazendo live sozinha na época. Durante a pandemia, eu fiz muitas lives sozinha. Eu acho que a primeira live que eu fiz com alguém, eu acho que foi com você, ou não sei se foi com outra pessoa. Então, já estava no início só de fazer lives com duas pessoas. Então, a minha agência não tinha feito uma arte, a arte, que é aquilo que a gente divulga a live, né? Aquele post, aquela imagem, não tinha um padrão com duas fotos.
E eu falei para mim, eu já estava pedindo isso para eles. Falei, eu não quero, porque eles me botavam gigante e eu convidado muito pequeno. Falei, não quero isso. Não, não acho legal eu aparecer grande e a pessoa convidada pequena. Então, eu tive uma outra live antes que aconteceu isso. Eles me botaram gigante e o convidado ficou pequeno. Como eu estava muito em cima, a arte foi publicada assim, eu não gostei, mas deixei. E aí, quando veio a nossa, e eu vi as suas imagens de divulgação de live, quando eu vi, falei, amei. O que eu falei para minha gente? Gente, é uma arte dessa que eu quero. Eu falei assim para minha agência. O que minha agência fez, pessoal? Eles copiaram o modelo da Daisy. E aí, publicaram. Eu nem olhava, eles publicavam. Não, não era eu que postava, a minha agência postava. E quando eu vi, sabe, eles mudaram só a cor, mas todo o modelo padrão era igual. E quando eu vi, como não era a mesma cor, não me bateu que era idêntico. Eu achei, nossa, parece um pouco similar, sei lá, na correria eu bati o olho, mas não me atentei que era idêntico. A Deise me mandou, não, foi alguém da sua equipe que me mandou, né, uma coisa assim, desculpe, situação constrangedora. Quando eu vi, me mandou a foto da minha arte e da dela, não acredito que eles fizeram isso. É idêntico, só mudaram a cor. Falei, como é que isso é possível? Eu já caí em cima da agência. Mas enfim, imagina a Daisy, situação constrangedora, achando que eu estava copiando. Imagina. E ela foi inteligente, ela foi checando, né, a minha intenção. É óbvio que eu já estava brava com a minha agência por ela ter feito aquilo. Claro que não era a minha intenção. Então foi ruído de comunicação. Falei, eu quero uma arte dessa. Para mim é óbvio que eu não quero uma cópia. Exato. A agência cria, né? Algo nesse sentido. Mas vocês entendem como a comunicação é falha? Assim, eu falo uma coisa, outra entende outra. Uma coisa que é óbvio para mim, não somente é óbvio para o outro. Então, eu preciso ser mais específico. Ó, eu gostei do jeito, porque é do mesmo tamanho, faço uma coisa desse estilo, não é igual. Mas para mim era tão óbvio que eu nem falei. Então, vocês estão vendo como esses conflitos, esses mal-entendidos acontecem no dia a dia? Então, a gente depois riu. E a Daisy, claro, foi muito inteligente. É óbvio que você não quis fazer isso. Ainda bem que ela... Imagina se ela me atribuísse uma má intenção. Seria horrível, né? Então, assim, é uma situação muito engraçada. Eu acho engraçado porque fomos testadas. Não, e antes dessa situação tinha acontecido o inverso, porque uma das fotos da nossa live, que foi anterior a esse episódio, uma pessoa seguidora do Carreira Bistrô postou com conteúdo seu e eu repliquei. E eu não dei crédito a você, que é evidentemente necessário, é um protocolo que a gente tem que ter, né? De dar o crédito àquilo que estava lá, o método Conecta, da Marie. E apareceu a foto. A minha cara com o método Conecta embaixo. Como se o método Conecta fosse do Carreira Bistrô. Que não era da Marie. Quando a Marie também me acionou, eu falei, nossa, Marie, eu nem vi. Eu não me atentei para isso. Espera aí que eu vou deletar imediatamente, porque eu não fiz nenhuma menção ao seu nome que eu deveria fazer. Então, acho que assim... Gente, eu tinha até esquecido disso. Esse exemplo, para quem está nos ouvindo, por que a gente está falando disso, né, Marie? Porque isso nos testa na relação. Isso nos traz... E eu acho muito legal, que o que eu vou falar não é nada de novo, mas eu acho importante. Todo conflito, quando gerenciado, cria vínculos. Todo conflito, ele traz a possibilidade da aproximação. Você vence aquela barreira. Quando você consegue passar por cima daquilo, a sua relação ganha confiança, a sua performance é melhor, né? Então, assim, foi muito legal para mim viver essa experiência, como já vivi outras, onde aconteceu isso, a Marie foi extremamente generosa, falou, não, Daisy, tranquilo, né? Perfeito. Quando aconteceu com ela, eu também fui entender o que tinha acontecido. Então, acho que é um pouco do que você traz. Você fala isso no método Conecta, Marie, da história da curiosidade, da investigação, da compreensão do que está acontecendo. E isso são os princípios. Só para concluir, que eu quero te ouvir. Às vezes a gente fica muito preocupado na comunicação não violenta, e você sabe disso, você é uma mega especialista no tema, com a técnica. A técnica tem seu valor. Mas, gente, a técnica é depois.
A forma de estruturar a sua linguagem vem depois. A primeira questão é a intenção. É qual é a minha intenção nesse jogo? Qual é a minha intenção nesta relação? Que quando você se preocupa com a sua intenção, a sua forma já é diferente, né? Sim. Eu acho que tem exatamente isso. Eu tô vendo aqui o comentário da Ana Cláudia, né? Já vivi um caso em que eu usei a CNV, eu já tô com o vídeo aqui, e disse que eu estava sendo cansativo porque estava explicando demais. Eu acredito. Por quê? E eu exatamente criei o método Conecta, Ana Cláudia, para sair dessa questão que quem usa a CNV, quem não entendeu nas profundidades, acaba saindo falando, às vezes explicando demais, querendo se expressar. O método Conecta, eu criei ele exatamente para trazer aquilo que eu acredito que é a chave verdadeira, que é a curiosidade, primeiro lugar. O C de Conecta é curiosidade. Ou de ouvir. Então, eu tenho que ouvir mais. Então, se eu fico expressando, falando e o outro não está disposto a ouvir, claro, a pessoa não vai reagir bem, não está aberta, vai ficar cansada. Então, a gente tem que checar primeiro, ouvir, né, empatizar. E isso requer um esforço, porque não é tão natural. É mais natural a gente sair falando e não ficar investigando. Isso requer mais atenção, mais paciência. Então, requer que a gente gerencie a ansiedade, a impaciência, a falta de tempo, muitas vezes a pressão, o estresse, tudo isso dificulta peraí, deixa eu entender por que você falou isso, por que você fez aquilo, né? Necessita de ser capaz de respirar e ter uma paciência. Então, investigar, ouvir, é o que eu ensino hoje, muito mais. É por isso que eu não ensino mais a CNV de forma tradicional com os 4 passos. Eu quis quebrar isso porque eu vejo que as pessoas se enrolam e estão usando e não tendo os resultados que gostariam nas conversas. Porque não ouvem primeiro. Então, é ouvir mais. Curiosidade, fazer mais perguntas. E você sabe o que acontece, Marita? Até né, colaborando aí com o que você está trazendo. Faz de forma mecânica e não de forma verdadeira, né? Então, assim, então agora eu vou praticar CNV. Então, eu vou observar, identificar sentimentos e necessidades, vou saber fazer pedidos. Só que isso é carregado de falta a autenticidade, falta a conexão. Exato. Então, acho que a gente tem que entender assim, eu sempre falo isso, né? Mesmo ainda trabalhando com a base da CNV, na origem a gente está trabalhando com essa base, essa linguagem mecânica fechada, ela acaba sendo chata, porque ela não traz verdade, né? Fica uma coisa forçada, uma forçação de barra. Então, acho que o que você traz, que eu gosto muito, me identifico muito com a sua forma de trabalhar o tema, é porque você traz a atitude. Não é um frame, né, de modelo. É claro que você tem ali, mas por trás disso, o que é curiosidade? É uma atitude de investigação. Então, assim, não é a maneira como eu coloco a frase, que eu construo a frase que eu falo. Porque a frase pode soar também com muita falsidade, entendeu? Com muita pouca verdade. Mas é a minha atitude frente às situações, que é uma atitude CNV. É uma atitude de não violência à situação. E você traz isso, eu também acredito. A primeira não violência, gente, é com a gente mesmo. Começa aqui, sabe? É quase uma autoproteção mesmo. E não por egoísmo, mas é por aquela história. Eu preciso estar fortalecido para me relacionar contigo, para poder dar o meu melhor para você. Então, acho que é um pouco desse exercício e que as organizações precisam entender. A gente não está falando de apresentar modelitos. Não é isso. A gente está falando de uma consciência da responsabilização, da intenção, da autenticidade, da verdade, né? Do diálogo. É disso que a gente está falando. Sim, eu acho que é perfeito. Eu acho que às vezes quando a gente fala disso tudo, pode parecer algo ou pouco tangível ou muito complexo, mas é muito mais simples. Eu tento trazer isso de forma simples. Se você tem que focar em uma coisa, né? Se você quer uma chave, eu vou te dar uma chave. Você não precisa pensar em 1000 coisas. A chave, como a Daisy falou, é a intenção. A intenção de quê? A intenção de compreender. Isso vale num feedback, numa conversa de feedback. Quando eu ensino feedback, eu não ensino a dar feedback.
o seu feedback primeiro deve ser intenção, é compreender o que aconteceu, porque obviamente você quer dar um feedback quando a pessoa não fez o que você queria ou fez de uma forma que não te trouxe satisfação. Então, o feedback negativo, geralmente a pessoa ela acha que ela tem que falar, começar falando. Você pode contextualizar, mas eu ensino que a intenção no feedback não é dar feedback. Exato. Muda a sua intenção. Sua intenção é compreender. Olha, fulano não mandou o relatório a tempo ou mandou com erro. No lugar de, olha, saiu com erro. Ah, ok. Tá, então percebi os erros. Não, mas o que aconteceu? Né? Aconteceu alguma coisa para você não mandar ou para você mandar depois do prazo? Já é a terceira vez? Está acontecendo alguma coisa com você? Tenta compreender, porque muito provavelmente a pessoa já sabe, ela tem os motivos. Então, se você abre um espaço para ela falar com você, você vai economizar muito tempo, muito desgaste, muitas palavras que não serviram para nada. E você vai começar a criar confiança e abertura. Então, está na intenção de compreender o que acontece com o outro, como o outro se sente. Eu gosto de dar uma dica prática que eu implementei na minha empresa, é que a gente faz reuniões semanais. Então, a primeira reunião da semana, que é segunda-feira, a gente abre com uma prática que virou um ritual. Porque implementar uma cultura é desenvolver rituais, hábitos, né? Então, o ritual é cada um dizer como está se sentindo e quais necessidades estão satisfeitos ou não. Então, por exemplo, isso me trouxe muita conexão nesse momento de pandemia com minha equipe. Você acredita que tem pessoas da minha equipe, Deise, que nunca me viram pessoalmente? Que eu recrutei um ano passado? Claro que eu imagino, não sim. me conhecem. Não me conhece pessoalmente, então como é que eu Novos crio engajamento? Novos modelos, novas relações. É, mas é verdade. Então, quando eu abro para isso, para ouvir, olha, como é que você se sente? Né? Eu tô cansada porque, nossa, a minha avó tá morrendo, a gente passei a noite no hospital. Então, você entende um pouquinho o que está acontecendo na vida da pessoa e que faz com que, às vezes, ela vai ficar com cara fechada, com cara de cansada, e você, no lugar de você levar para o pessoal ou achar que a pessoa está de mal com o trabalho, porque a gente fica viajando, né? A gente fica imaginando tudo. Então, quando a pessoa fala isso, primeiro que isso já gera um alívio, gera conexão com o seu líder, com a equipe, porque todo mundo está atento. Então, você está sensível. Então, talvez eu vou ter um pouquinho mais de paciência, de tato na hora de pedir uma coisa. A outra está falando, hoje estou ótimo, estou animada, porque isso, aquilo. Então, ótimo, tá? Já sei que ela está numa boa disposição. Isso vai ajudar muito. Então, é uma prática que pode ser implementada, que é fácil. Uma vez na semana, pode ser uma vez por mês. Você vai desenvolver aquilo que é realista para a sua prática, para o seu dia a dia. E sabe, assim, acho que o que você está trazendo, Marie, é a prática das conversas, né? Que eu acho que acaba acontecendo, trazendo o exemplo, às vezes ela fica restrita às conversas mal feitas de feedback, porque na grande maioria das vezes são conversas mal feitas, que a gente encontra por aí. Porque não existe a prática da conversa, a prática da troca, que auxilia você também, no momento do feedback, estar pronto para ter essa conversa também, né? A Brené Brown fala muito disso, né? A gente deixa de falar aquilo que é importante com as pessoas, porque a gente não tem o hábito da conversa. Então, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Na hora que você fala, primeiro, você já não consegue fazer essa retrospectiva toda. Segundo, perdeu a chance de falar na hora certa, aquilo que faria sentido, que faria um impacto na vida da pessoa, que modificaria o rumo dos acontecimentos, né? Então, a gente precisa, acho que, baseado aqui no que você trouxe, que eu acredito muito, antes de pensar em implantar práticas e modelos de feedback, implantar práticas de conversas, né? Que a gente tenha momentos de conversas muito informais, muito focada naquele momento que está sendo vivido, né? Para que as pessoas aprendam a conversar, porque as pessoas não sabem conversar, né? Conversar ouvir também, não é só sair falando, né? Exatamente. Você sabe que tem um conceito, tem um cara que certamente você também deve admirar,
a gente nunca falou sobre isso, mas tenho quase certeza que você deve admirar, que é o Tebas, que é o Cláudio Tebas, que é aquele do livro O Palhaço e o Psicanalista. E o Tebas é uma coisa, né? O Tebas você tem vontade de Muito bom. trazer e botar aqui no sofá de casa para você conversar todo dia com ele, porque ele tem uma visão artística de tudo, né? Ele tem uma visão, a generosidade, a coisa em pessoa. E ele fala isso, né? Que eu acho uma lindeza. Quando você está trazendo a escuta, o que é escutar o outro? Primeiro é se esvaziar e abrir espaço para o outro. Quando eu não ouço o outro, é porque eu tô cheia de mim mesmo. Eu tô muito cheia de mim. Eu só estou me ouvindo, eu só estou, né? Então eu não tenho espaço para o outro. Então, para eu ouvir o outro, eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que Está tirar de presente. mim. E abrir esse espaço para que o outro entre, né? E eu, de fato, queira receber esse outro, né? E a gente não sabe fazer isso, né? Porque a gente não dialoga, a gente faz debate, né? A Você gente fala uma... monologa. A gente monologa. A gente fica esperando a oportunidade para falar alguma coisa mais inteligente. Do tipo assim, deixa eu, né? Não também essa coisa da escuta, né? Que é a história. Você está jogando um frescobol, é um jogo muito carioca, né? Você que é francesa já conhece o Rio, que eu sei que você ama o Rio de Janeiro. Você está jogando frescobol ou você está jogando tênis? Porque o tênis é aquela cortada para você perder a sua bola. E você faz o seu ponto. Mas o frescobol não. É isso aqui. Eu jogo para ti, você joga para mim. O que a gente quer é isso aqui. Não é mais nada além disso que a gente quer, entendeu? É o acerto mútuo, né? A escuta mútua, é a troca. Então, eu acho que a gente tem que praticar esse frescobol na escuta, né? De estar muito jogar bola, ouvir, parar, aprender com os silêncios, né? Porque os silêncios é muito empático. As pessoas tendem a achar que empatia é falar, né? Nossa, como o silêncio é empático, né? Quando você me olha, você não falou nada, mas eu sei que você está comigo naquele momento, que você está me acolhendo, ou que você está refletindo sobre o que eu falei, né? É tão transformador o silêncio, né? Tão bom de viver o silêncio também, né? Então, eu acho que é isso. Você falou da escuta, né? É outro item, outra pauta para ser trabalhada dentro das organizações. A capacidade de escutar, de não ter respostas prontas, de não achar que o líder tem que saber de tudo, entendeu? De o saber absoluto, resposta para isso. Não, não sei, não sei. Não sei, menor ideia. Vamos procurar quem sabe, vamos ouvir quem já viveu isso. Você tem alguma ideia para me dar? Porque eu não tenho nem ideia por onde começar, né? Uhum. Eu acho que é um pouco desse lugar também, que assim, quando a gente até falou dessa live, eu estou muito olhando para isso, como você está trazendo, é que dicas reais, práticas, que tem a ver com atitudes, que tem a ver com possibilidades, né? Que não passa por grandes estratégias, mas passa por comportamentos diferentes, né? Sim. Nossa, eu tô pensando em tanta coisa, né, te ouvindo, e como isso faz pensar, como eu gosto de trazer exemplos práticos, porque hoje mesmo eu vivi uma situação de conversa difícil com alguém da minha equipe. E na hora eu fiquei incomodado com alguma coisa, eu me expressei. E eu vi que estava começando a ir para um lugar que não estava legal de conversa, né? A pessoa já estava começando a se defender, a me dizer que eu estava sendo injusta. Eu falei, opa, então a gente vai parar. A gente estava escrevendo. Eu falei, e você tem que saber perceber quando está desandando, quando a conversa está desandando, para dar uma pausa. Eu falei, ó, vamos conversar então agora e não depois. Eu sabia que a pessoa não queria naquele momento porque não estava quentinho, mas eu falei, vamos lá, a gente vai enfrentar, vamos. Quando a gente tem as ferramentas, vamos dizer, a consciência para dialogar, sem julgar, ouvindo, com essa intenção de compreender, isso faz toda a diferença. Então, na hora eu vi que começou a desandar, falei, então tá bom, já entendi. Eu já estava me expressando
a pessoa ainda precisava que eu buscasse entender. Então, eu vou tomar um recuo, respirar. E eu vou entrar na conversa ao vivo, porque tem que poder falar ao vivo, porque por escrito tem um risco muito grande de não se entender, e desacelerar. E eu entrei com intenção de, então deixa eu entender. Eu realmente entrei na conversa ao vivo com a intenção de compreender a outra pessoa. Isso exige que a gente faça um esforço na hora de né, de se colocar em modo off. Mas não quer dizer que você vai se anular. É só temporário, gente. Exato. É só temporário. Eu vou me botar em modo off porque eu sei que o outro não consegue. Vou trazer a responsabilidade para mim. Então, deixa eu entender você. Você está dizendo, então, que isso é isso, isso. E aí, como fluiu de repente? A pessoa pôde me explicar. Eu pude compreender. A minha visão e meu sentimento mudaram totalmente. Aquilo que eu estava me sentindo chateada foi embora, porque eu compreendi de verdade a outra pessoa. Esta é a chave mais simples que você pode colocar em prática. Começar exatamente o que a Daisy falou, de estabelecer práticas de conversa ouvindo com intenção de compreender. Começa ouvindo. É por isso que eu falo do método Connect, porque eu acho que tem que começar por ali, por fazer pergunta com curiosidade, com mente aberta. Depois você vai poder se expressar. Mas se você começa falando, você já está fechando o jogo. Então, é uma dica ali que você pode implementar. Adorei tudo que você falou. Então, resumindo, primeiro começar a falar, trazer essa pauta na empresa, para as lideranças, a gente conversar, ouvir, o que vocês acham? A gente tem confiança num comitê de direção? A gente tem confiança ou a gente não tem? Como é que a gente vai medir isso? Cada um pode dar uma nota de 1 a 10. De 1 a 10, quanto vocês acham que a gente tem confiança? Você pode fazer um voto fechado, não precisa. Sim. Numa folha de papel, cada um vai colocar, tem comitê de direção com 5, 6, 10 pessoas, cada um coloca um número. Aí você vai abrindo, não precisa colocar o nome, você vai misturando, aí você vai ver os números de 1 a 10. Você não vai saber quem disse o quê, mas é uma forma de medir, de sentir no seu time. Você pode fazer no seu time, você pode fazer no comitê de direção, você pode fazer no board, para ter uma ideia de como que está sendo sentida essa questão da confiança. Temos empatia? Temos escuta? Você pode fazer essa medição de 1 a 10 com tudo. Temos escuta na nossa direção? Porque às vezes um acha que sim, mas outros não se sentem ouvidos. Porque alguns sabem se colocar e outros são mais introvertidos ou são mais tímidos. Então, aquele que sempre vai sair falando, sim, tem escuta, tá ótimo, né? Eu sempre falo, sou escutada. Mas aquele que não consegue colocar uma... Exatamente. Então, eu acho que... E aí, essa questão, além dessa questão dessa reflexão, né, que você está trazendo, que acho que é trazer essa conversa nesse lugar, nesse nível de liderança, é ver a aderência daquilo, que é a história do walk the talk da cultura, né? E como a gente está reforçando isso na nossa definição de valores praticados, né? Porque aqueles bonitinhos do quadro nem sempre são os praticados, né? Quais são os valores praticados? E quais são os valores que a gente quer, de fato, reforçar e viver, né? E aí, acho que a mudança começa por aí, né? Uma consciência de valores, de modo de atuação desse grupo, para aí depois começar a falar dos programas, das estratégias, né? E aí criar, né, os programas de desenvolvimento, porque não adianta o programa de desenvolvimento sem estratégia, né? Senão ninguém valoriza isso. A Andréia está aqui, não sei se ainda está, mas estava, a Andréia Simões, é uma craque de estratégia na organização dela, né? A gente conversa muito sobre isso. Se não mexer aqui em cima, cara, não adianta mexer aqui embaixo, porque não vai dar liga, não vai dar cola. Você vai ter um discurso que não está sustentado, né? Onde essa prática não é valorizada. Então, acho que é um pouco dessa transformação. Começa muito mais com as próprias conversas internas de conscientização, de posicionamento, para depois vir para uma prática mais estruturada, né? Assim como também, né, só para fazer esse link, se eu estou olhando eu, indivíduo, e não organização,
como é que eu quero, de fato, exercitar isso, essa confiança e simpatia no outro, começa em mim. Eu preciso pensar exatamente, né? Como eu me posiciono, o que que eu acredito, né? Qual a qualidade das minhas relações. Porque também não adianta eu aprender a técnica, né, da escuta ou a técnica da CNV se aquilo não está ressoando em mim de jeito nenhum, entendeu? Eu não estou compreendendo o porquê daquilo, né? É falso, é sem resultado, né? Isso É aí. melhor sem técnica, é melhor fazer só na intenção. Esquece a técnica e vai na Sim, intenção. sim. Resumindo, ter a participação e envolvimento da alta liderança, eu acho que é fundamental. Eu não desisto quando eu vejo que a alta liderança está cada vez mais acontecendo. Para mim, assim, eu fico feliz que os presidentes estão cada vez mais envolvidos. Eu tenho um caso de uma empresa que me pediu para fazer uma live sobre CNV. E eu fiquei muito feliz porque a RH veio sem graça, me pediu, Marie, a gente já pediu para mudar 3 vezes a data, vamos pedir para mudar mais uma vez, mas dessa vez tem uma boa notícia envolvida. É que o presidente viu o convite e a gente normalmente não convida ele, porque ele não liga para essas ações que o RH faz. Ele viu o tema, ele viu e ele quer Olha, participar. opa, olha que Quando eu máximo. ouço isso, já estou bem feliz. Então, porque eu acredito isso. Tem uma empresa em paralelo que me pediu o contrário, assim, a gente quer capacitar só o gerente, né? Porque a direção vai mudar. Eu falei, tudo bem, vai mudar, mas agora, para implementar o projeto, é importante ter alta liderança envolvida. Mas daqui a alguns meses ninguém mais vai estar aqui, vai ter uma mudança, uma troca geral. Tudo bem, mas para ajudar a implementar agora, eu precisava do envolvimento deles. Aí não fizeram. É Exato. uma Tem a escolha. hora também. Exato. Mas, enfim, acho que eu acho que tem uma questão, sabe, Marie, que a gente está falando muito dessa questão da empatia e da confiança. E aí, só para amarrar, a gente já falou sobre isso, você acabou de trazer um exemplo da sua empresa. Tudo isso está em cima das conversas difíceis que a gente tem que ter, né? E que, amarrando com o que eu falei, muitas das vezes a gente desiste de fazer. A gente tem medo de fazer as conversas difíceis, né? A gente não tem a coragem do enfrentamento daquilo que é diferente para a gente, porque a gente se sente vulnerável, porque a gente se sente com pouca acolhimento, ou enfim, até mesmo por falta mesmo de vontade, às vezes, de fazer. Mas eu acho que é isso, essa consciência da necessidade da conexão, do vínculo, da aproximação das pessoas, né? Eu antes de conhecer a definição de empatia da CNV, que fala muito da questão de você compreender os sentimentos e necessidades do outro, eu sempre achei aquela definição de empatia horrorosa, que Se era colocar no você se lugar do outro. colocar no lugar do outro. Porque isso é impossível. E isso traz um bloqueio de imediato, né? Então, assim, se colocar no lugar da Marie, mas, gente, como eu posso me colocar no lugar da Marie? É impossível me colocar nesse lugar. Eu não sou ela. Eu não tenho as referências que ela tem. E eu sempre trabalhei um conceito diferente. Eu sempre falei o seguinte, para mim, e eu associo da CNV hoje, eu trago da CNV também, porque eu acho que tem a ver com sentimentos e necessidade, mas é eu encontrar um lugar entre nós. Eu acho que assim, eu preciso fazer um movimento e você um movimento também. Então eu jamais vou para o seu lugar e você jamais vem para o meu lugar, mas a gente vai encontrar um lugar nosso. Um terceiro lugar onde ali nós estamos inteiras vivendo aquela mesma situação, aquela mesma realidade. Este lugar, para mim, é o lugar da empatia que nos une, onde eu consigo entender seus interesses, as suas necessidades, os seus sentimentos naquela situação, naquele contexto. Porque em outro eu posso não conseguir, né? Eu posso não conseguir fazer esse movimento em outra situação. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente tem que desmistificar algumas coisas, porque às vezes a gente faz cobranças de comportamentos que são impossíveis de serem vividos, né? Você tem que ser empático. Então, se coloca no lugar do outro. Mas eu não consigo. Então, eu não consigo ser empático. Não, gente, olha, não é isso. Vamos trabalhar a empatia de outra forma, né? Escuta. O que é escuta, né? Como é um processo de escuta? Como se coloca nesse processo de escutar? Qual é a qualidade que você pode dar a isso, né? Não se amedronte
com a não fala do outro, porque o outro pode não te falar nada. Isso é uma resposta, né? Uhum. Enfim, por aí vai. Eu acho que tem um trabalho muito grande para ser feito em cima dessa questão da comunicação, que vai ajudar a empatia, confiança e transformação cultural, com certeza. Sim. Então, resumindo, a cultura de confiança passa pela comunicação, pela forma como a gente vai comunicar, mas a forma de comunicar depende de várias coisas, nossos valores, de alguns paradigmas, né? A forma como a gente enxerga o ser humano, se a gente rotula, se a gente tem mente aberta, depende da nossa intenção. Se a intenção é julgar, achar o culpado, achar o problema, ou se a intenção é compreender, solucionar junto, né? Quando eu falo de dar feedback, eu falo, sua intenção não deve ser de dar feedback, deve ser de compreender para solucionar junto. Então vamos pensar, deu problema? Como é que a gente faz? A pessoa vai perder tempo se defendendo. Para evitar isso, ó, não é meu objetivo você ficar se justificando. A minha intenção é entender para a gente resolver e prevenir, eventualmente, que isso aconteça de novo, né? Então, eu acho que quando você está ouvindo, quando você está falando também da questão da empatia, é difícil se colocar no lugar do outro, né? Eu entendo que isso pode aliviar muitas pessoas que acham que tem que se anular para ser empático, né? Então, não é sobre se anular. Eu acho que é um momento temporário de você estar presente, focar na intenção de compreender o outro. Então, deixa eu entender o que aconteceu ali. Ah, tá. Então, você abre a sua mente, dá um crédito, dá a confiança primeiro. Se a pessoa estiver mal intencionada, se tem uma coisa ruim no caminho, você vai perceber. Isso vai aparecer. Então, não tenha medo. E eu entendo também que as pessoas tenham medo de ter essas conversas difíceis, muitas vezes porque não sabem como fazer. Então, eu gostaria de reiterar a minha sugestão. Começa com buscar compreender o outro, fazer perguntas. Deixa eu entender essa chave. Tenha um reflexo. Anota aí isso no seu computador, onde você quiser, no post-it. Essa é uma chave. Você começar a... Então, peraí, deixa eu entender. Aí você vai falando. Então, você está dizendo que é isso? Vai checando as coisas. Isto simplifica tudo. A conversa é difícil quando a gente acha que a gente tem que falar. Quando você não tem que falar nada, você só tem que ouvir e entender, isso simplifica muito. Então, começa por aí. Experimenta e me conta depois, conta para a Deise lá no Carreira Bistrô, se vocês não estão seguindo ainda, sigam o perfil dela, Carreira Bistrô. Eu acho que todo dia eu vejo seu post, eu curto muito, é muita sintonia. Acho que tem tudo a ver, realmente. A gente acredita nas mesmas coisas, a gente, né, tem os mesmos valores. Eu fico muito, muito feliz por ter feito essa live o ano passado, por ter passado por essas experiências que eu até esqueci do lado meu, eu tinha esquecido. Você vê a que ponto ficou resolvido, bem resolvido. Foi, muito. Mas o constrangimento do meu lado não ficou, marcou, né? Então, porque, gente, foi tão forte aquilo. Então, assim, fomos testadas, eu acho que superamos através do diálogo e da aplicação do que a gente acredita. Exatamente. Isso, adorei aqui o Ibrahim, somos Carreira Bistrô. Ibrahim é um querido. Ibrahim é um cliente, Marie, que virou... Eu digo que ele é o porta-voz do Carreira Bistrô. Então, obrigada, Ibrahim, você é um querido. Sabe aquele cliente que você já fala todo dia com ele? Manda uma mensagem, manda uma notícia. É muito legal quando a gente fica amigo também das pessoas, né? Com quem a gente trabalha e começa a ouvir as pessoas, né? Eu ouço o Ibrahim. O Ibrahim me traz notícias, me traz, assim, muita troca, muita informação legal. Então, uma gracinha. Somos Carreira Bistrô. Maravilhoso, Deise. Então, olha, muito obrigada. Oi, Thaís, querida, morrendo de saudade. Thaís, eu tenho a impressão que faz 2 anos que a gente não se viu. Acho que faz menos, mas dá a sensação que pelo menos 2 anos. Thaís também, RH. É uma RH que eu desejo para todas as empresas. Ah, que legal. Olha, que tenham mais Thaísa nas empresas. Eu tenho certeza que, mais uma vez, é mais um encontro entre outros tantos que a gente certamente vai promover
Quero publicamente dizer que quero você próxima, quero poder aprender com você, dialogar com você, porque acho que é o que você trouxe. Há um lugar comum de empatia, né, de crenças, e é sempre um prazer muito grande, Maria. Acho que o que me move nessa relação é a admiração, é a comunhão desse olhar, né, comum a esses temas que a gente sabe que são transformadores. Então, estou muito feliz de estar aqui e, novamente, fica aqui já um convite para algo que eu nem sei o que é, mas já está feito o convite para a gente poder realizar juntas. Bom, Deise, eu acho que, olha, tem que ter a live 2 ou 3, porque na verdade já vai ser a live 3, porque tem Ibrahim pedido mais, porque afinal a gente só falou da base para implementar a cultura de confiança, a gente tem mais coisa para falar, então vai ter que fazer a sequência, vai ter que fazer outra live. E o que eu quero dizer é que a admiração, o respeito também é muito grande. Eu aprendo também vendo as coisas no seu perfil, então realmente recomendo para aqui o Carreira Bistrô. Você traz assim sempre profissionais muito sérios, muito competentes. Eu amei um que você trouxe, esqueci o nome dele, que falou sobre o cliente que você tem que tratar melhor é o cliente interno. E muitas vezes as suas empresas... Daniel Costa, vou mudar o nome, né? O professor Daniel Costa. Isso é fantástico. Brilhante. É fantástico. O seu melhor cliente é o seu cliente interno. Sim, ele foi incrível. O perfil dele, que a gente também dá crédito a quem de fato é um talento, é Daniel Costa Endomarketing. É um cara sensacional, que é sem dúvida. Vive la France. Marcelo, vive la France. Acho que cada comentário é engraçado. E além de tudo, gente, ela é francesa, que vocês sabem da minha paixão pela França. Então, olha que mais um ponto de empatia, Marie. Muito bom. Olha, eu só vou tirar então os comentários 2 segundos para a gente fazer um print para poder te mandar. Então, por favor. Um pouquinho que eu acho que você continua cortada aqui. É para poder ler, Marie, porque a visão já está curta. 1, 2, 3. Ótimo. Aí eu te mando esse print. Então tá, Deise e a todos os queridos que estão aqui. Então, muito obrigada. E vocês podem depois, no meu perfil, voltar, pegar a live e encaminhar para os seus contatos, para quem não pôde assistir. Compartilhe, fique à vontade. Vocês podem compartilhar no WhatsApp, vocês podem compartilhar em várias redes, vocês podem compartilhar no Facebook, no LinkedIn. Você sabe que você pode pegar, não sei se você sabe fazer, mas pegar o link e compartilhar o link em qualquer rede social. Então, fiquem à vontade, divulguem, vamos espalhar empatia, confiança por aí. Eu acho que... Eu tenho certeza, eu estou vendo as empresas abertas para isso. Eu acho que só precisam saber como fazer, né? Eu também tenho um olhar super otimista. Eu tenho uma posição muito otimista. Eu acho que a gente está num momento muito propício, né? E incentiva todos, né? Da gente, de fato, trabalhar em prol disso. Porque eu acho que, além da necessidade que já está aí, eu acho que tem escuta. É saber fazer, é saber chegar com a temática, é saber chegar com a abordagem. Muito bom. Deise, então, uma excelente noite. Até a live 3. Obrigada, Marie. Sucesso. Já está convidada. Pode deixar que eu vou fazer do lado de cá. Em breve, então, já vou te avisar. Tá ótimo. Bom? Um beijo, Deise. Beijo a todos. Boa noite. Beijo a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau.